E aí, gente, vamos mergulhar direto nisso. Boas-vindas a mais uma análise visual por aqui. Hoje, a gente vai dissecar a anatomia de um formato fascinante que serve como uma verdadeira ponte entre quem produz as notícias e o grande público. Estamos falando da carta do leitor. É aquele tipo de tema que todo mundo conhece de vista, mas quase ninguém entende as engrenagens que fazem a coisa funcionar de verdade. A grande pergunta que guia a nossa conversa hoje é exatamente essa. Como é que as pessoas podem, de fato, responder à mídia? Olha, o que a gente vai explorar aqui não é só uma aulinha chata de redação, não. É o entendimento de uma ferramenta indispensável para a nossa participação cívica. É a chance real de sair do banco de reservas, largar a postura de pura observação e começar a interagir ativamente com a informação que a gente consome todo santo dia. Para organizar as ideias, a gente dividiu essa análise em 5 passos. A voz do cidadão, para que serve, a estrutura da carta, características do texto e, para fechar, o papel dos editores. Então, bora lá! Seção 1. A voz do cidadão. É bem aqui que o jogo vira, né? A comunicação tradicional se inverte e quem acompanha o noticiário ganha o microfone. Para começar, vamos definir isso rapidinho. A carta do leitor é basicamente um texto curto. Ele é escrito por alguém do público e enviado direto para os veículos de comunicação, o que inclui jornais, revistas e portais de notícia. O grande objetivo? Expressar uma opinião bem fundamentada sobre uma matéria super recente ou um assunto que está bombando no momento. É aquela reação na lata, no calor dos acontecimentos. Indo para a seção 2. Para que serve? Mas afinal de contas, por que alguém pararia o dia corrido para redigir e mandar uma mensagem para uma equipe de jornalistas? Bom, a gente tem 4 motivos principais que mostram como essa ferramenta é pau para toda a obra. Primeiro, para elogiar. Pois é, às vezes o texto serve simplesmente para dar os parabéns para uma reportagem excepcionalmente bem feita. O segundo ponto é criticar ou corrigir, que é vital para mostrar que a gente discorda de algo ou até para apontar um erro factual. O terceiro é complementar, abrindo um espaço muito bacana para adicionar uma informação extra ou uma experiência pessoal que enriqueça a discussão. E por último, debater, que cumpre a função nobilíssima de dar voz ao cidadão e criar um diálogo vibrante e contínuo com a mídia. Agora a seção 3, a estrutura da carta. Vamos desacelerar um pouquinho e olhar a arquitetura da coisa. Como é que essas ideias tomam forma no papel ou na tela? Mesmo sendo um formato que exige que a gente seja breve, ele tem uma espinha dorsal muito clara. São 4 passos praticamente infalíveis. O vocativo, a identificação da matéria, a opinião em si e, para fechar, a despedida com a assinatura. Cada pedacinho desses tem uma função fundamental para garantir que a redação bata o olho e entenda o recado rapidinho. Na prática, imagina a seguinte cena. Alguém acabou de ler um artigo instigante sobre tecnologia e decide responder. O passo 1 é o vocativo, aquele cumprimento inicial, tipo, prezados editores. Logo na sequência já vem o passo 2, a identificação da matéria. Pensa bem, quem está lá do outro lado lendo precisa saber do que se trata na mesma hora. Então a pessoa já manda. A respeito da reportagem O Futuro da Tecnologia, publicada na edição passada, pronto, o contexto está estabelecido em questão de segundos. E aí a gente chega no passo 3, que é o famoso grosso da carta, o coração do texto. É aqui que a mágica acontece, onde a opinião é revelada e justificada. Toda a argumentação pesada tem que estar aqui dentro. Depois de dar o recado, quem escreve vai para o passo 4, que amarra tudo de um jeito bem elegante. A despedida e a assinatura trazem aquele atenciosamente clássico e terminam obrigatoriamente com o nome e a cidade. Isso até cria um mapinha geográfico super legal para a gente ver de onde o debate está vindo. Seção 4. Características do texto. Com a estrutura mapeada, como é que fica o estilo? Afinal, o que garante que essa carta não vai direto para a lixeira no primeiro olhar? O segredo do sucesso tem pontos inegociáveis. Primeiro, a linguagem. O texto tem que estar na norma padrão da língua. E o tom precisa combinar com o veículo. Mas um aviso gigante aqui, sem formalidade excessiva. Ninguém tem paciência para ler um documento burocrático, muito menos na seção de comentários. Além disso, foco e clareza são absolutos. O espaço em jornal e revista custa caríssimo, então o texto tem que ir direto ao ponto, sem rodeios. O mais curioso disso tudo é que ir direto ao ponto não exclui a visão pessoal de jeito nenhum. Diferente daquele jornalismo mais duro e impessoal, a carta do leitor abraça o uso da primeira pessoa. Frases que a gente cortaria de um artigo acadêmico, tipo eu acho ou em minha opinião, são mais do que normais aqui. O formato vive exatamente nessa visão de mundo única de quem está escrevendo. É essa pegada pessoal que dá a verdadeira força para o argumento. E, finalmente, seção 5, o papel dos editores. Beleza, o texto foi escrito e enviado. E agora? O que acontece nos bastidores das redações?
Tem uma regra de ouro nessa etapa. O poder de decisão não está mais na mão de quem escreveu, e sim no filtro rigoroso dos editores. São eles que garimpam as mensagens mais interessantes da semana e, olha, eles colocam a mão na massa mesmo. Corrigem errinhos de gramática e muitas vezes chegam a cortar parágrafos inteiros só para fazer a carta caber na página. O desafio deles é fazer tudo isso sem alterar, em absolutamente nada, o sentido original da mensagem. O que nos leva a um choque de realidade para quem quer participar dessa dinâmica. Nem toda carta enviada vai ser publicada. É isso aí. Escrever um texto incrível é só o começo. A competição pela atenção do público é gigantesca e os veículos atuam como guardiões da relevância, selecionando a dedo só aquilo que realmente vai enriquecer o debate para todo mundo. E isso deixa a gente com uma reflexão final daquelas. Entendendo toda essa anatomia e essas engrenagens, fica muito claro que o espaço para a resposta existe. Ele está lá, totalmente acessível. A grande questão que fica pulando na mente é: de quem será a voz que vai moldar as manchetes de amanhã? Deixar de apenas ler passivamente as notícias e passar a colaborar com a história só depende do envio dessa primeira carta. É a comunicação na sua forma mais dinâmica e empoderadora, sem dúvida. Continuem questionando as fontes, continuem escrevendo e até a nossa próxima análise.